Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos dar sequência aí ao nosso estudo do livro de Gênesis. Agora a gente está mudando um pouquinho a dinâmica, né? Então, sábado a gente não está incluindo mais os capítulos para que a gente tenha, de fato, aí uma sequência. Então, na semana passada, paramos ali no capítulo de número 33. Hoje, 34, 35 e 36. Os capítulos 34, 35 e 36 de Gênesis continua a história de Jacó. Eu quero destacar aqui um texto e depois a gente faz uma contextualização aqui. Eu quero destacar Gênesis 35, 11 e 12. Olha o que diz, Gênesis 35, 11 e 12. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esse é o tema do nosso devocional. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também a seus futuros descendentes darei essa terra. Bom, só para você entender o contexto aqui, você já deve ter se lembrado que Jacó está ali nas suas peregrinações pela terra. Jacó viveu um tempo longo na Terra-média, ali na Mesopotâmia, né? Terra-média, lembrei do Senhor dos Anéis, mas brincadeiras à parte, ali Jacó viveu na Mesopotâmia, na casa de Labão. Depois ele volta para Canaã, tem ali um pequeno entreveiro com seu irmão Esaú, resolve ali os problemas, mas aí fica uma questão entre os dois. Esaú, nós vemos aqui também, o próprio texto vai dizer que Esaú vai para a terra de Seir. Seir é um pouco mais ao leste ali da Palestina, nas montanhas ali no sul da Palestina. E Jacó então começa uma peregrinação pela terra de Canaã. Chega na região que hoje nós conhecemos, ou é conhecida ali na região de Siquém. Nessa região de Siquém, na verdade, ele tem ali um problema sério com Amor, pai de Siquém, que é o seguinte: Siquém, esse jovem, ele estupra a sua filha Diná. E aí os seus filhos vingam da sua irmã, mas também interessados ali nos bens dos siquenitas, eles então vingam ali da sua irmã, e Jacó fica sem ter para onde ir agora, porque ele tem medo dos cananeus, que os cananeus venham para vingar Jacó. E aí Deus fala: olha, volte para Betel. Então, essa é a segunda vez que Deus aparece para Jacó em Betel. Lembra quando Jacó estava indo para a casa de Labão? Deus apareceu para Jacó em Betel. Ele viu uma escada subindo e estava dormindo sobre o travesseiro. Deus falou: olha, eu vou te abençoar. E aí Jacó tenta fazer um acordo com Deus, né? Agora, Deus aparece uma segunda vez para Jacó e Deus reafirma os seus planos para Jacó. Quando a gente olha toda essa história, nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, Deus desejava abençoar mais do que Jacó em ser abençoado. Muito mais do que Jacó queria e desejava a bênção de Deus, Deus estava disposto a abençoar Jacó. E a prova disso foi que em todo o tempo Deus abençoou Jacó. Mesmo Jacó às vezes metendo os pés pelas mãos, Deus continuava desejando e Deus continuava abençoando Jacó. Então, ainda que Jacó quisesse a bênção de Deus, o que a gente percebe é que Deus, ele queria abençoar Jacó muito mais do que Jacó queria ser abençoado. E o que nós aprendemos com isso é que Deus deseja nos abençoar também, muito mais do que nós desejamos ser abençoados. Nós, às vezes, achamos que Deus está retendo a bênção, que Deus está segurando a bênção, que eu devo ali tentar fazer um acordo com Deus, um ajuste, um arranjo com Deus, para ver se Deus libera essa bênção. Então eu faço uma oração X, repito as palavras Y, uso a confissão positiva,
ou faço um jejum, eu tento ver se Deus vai liberar a bênção. Não, Deus ele quer me abençoar muito mais do que eu quero ser abençoado. Pastor, você está falando é muito sério, você tem uma prova? Tenho. A própria Bíblia nos dá uma prova de que Deus quer nos abençoar muito mais do que nós queremos ser abençoados. Na verdade, a Bíblia fala sobre isso. Paulo disse em Romanos 5:8, Paulo disse o seguinte, que a prova do amor de Deus, ele disse, na verdade, eu vou repetir nos termos que Paulo disse. Voltando então ao nosso raciocínio, Jacó então teve ali experiência com Deus e nós aprendemos 3 coisas. Primeiro, que Deus ele quer abençoar muito mais do que queremos ser abençoados. Segundo, Deus tinha uma perspectiva única da situação, Deus tem uma perspectiva perfeita da situação. Deus não só vê as situações, mas ele vê de um ponto de vista perfeito, vê de um ponto de vista ideal, né? Então os planos de Deus, como eu disse, né? Perguntar por que Deus fez isso é uma pergunta no mínimo inocente, poderíamos até dizer pecaminosa, mas vamos usar o termo inocente. Então perguntar por que Deus fez isso é uma inocência. Por que é inocente? Porque Deus, ele faz o que quer, porque ele é Deus. Então, se Deus fizesse alguma coisa errada que ele não faz, ele poderia fazer porque ele é Deus, ele pode fazer todas as coisas. Né? E segundo, perguntar por que Deus fez isso é inocente, porque Deus ele sempre tem os melhores planos, ele sempre tem os melhores métodos para a execução dos planos. Então, segundo lugar, aprendemos isso, que Deus tinha uma perspectiva única de toda a situação. E em terceiro lugar, Deus tinha os seus planos e Jacó estava incluído. Deus tinha os seus planos e Jacó estava incluído. Jacó, em muitos momentos, pode ter duvidado disso. Mas se você se lembrar aí da história do Jacó, o que nós percebemos é que Deus vai caminhando com Jacó o tempo todo. E Deus vai reafirmando para Jacó a sua promessa. E aqui ele faz isso mais uma vez. Ele fala, olha Jacó, eu tenho um plano para você, cara. Você está incluído nesse plano. E isso é importante porque os planos de Deus, eles são maiores. Os planos de Deus são maiores, a Bíblia fala sobre isso. Os planos de Deus são soberanos, ou seja, Deus conduz da forma que ele quer. Os planos de Deus são perfeitos, então são maiores, são soberanos e são perfeitos, mas principalmente o plano de Deus inclui os homens. E isso é lindo. O plano de Deus é maior, é soberano, é perfeito e inclui os homens. E pensar sobre isso nos dá muita tranquilidade. Eu lembro de uma vez, eu trabalhava com jovens, isso há alguns anos atrás, né? Eu era líder de jovens. E uma certa vez um garoto me disse assim, pastor, eu acho que Deus não tem planos para a minha vida. E eu fiquei intrigado com aquele questionamento do rapaz, como assim Deus não tem planos para você, né? Era uma época onde a gente usava um jargão, né, muito comum, que era aquele jargão assim, Deus tem um plano na sua vida. A gente usava isso aí como uma espécie de jargão evangélico. E aí ele falou para mim, pastor, eu acho que Deus não tem um plano na minha vida. Aí eu disse o seguinte, mas por que você acha que Deus não tem um plano na sua vida? Ele falou, olha, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, a minha família, ela é zoada, né? Os meus pais são divorciados, vivem brigas constantes, eu fui criado num lar completamente destruído, eu não tenho namorada, era um jovem, né, solteiro, eu não tenho namorado, tô sozinho, não tenho ministério na igreja, não tenho muitos amigos. Aí eu disse para ele assim, mas olha só o fato de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus mostra que Deus tem um plano na sua vida. Olha só, o que determina que Deus tem um plano na nossa vida não é o fato de termos coisas, não. Porque tem pessoas que têm coisas, mas que não estão incluídos nos planos de Deus. Um sinal de que estamos incluídos no plano de Deus é que Deus nos faz ouvir a sua mensagem. E não só ouvir histórias da Bíblia. Ele nos faz ouvir a mensagem do Evangelho, da salvação da nossa alma. E esse é um sinal de que Deus tem um plano na nossa vida. E eu falei isso para esse jovem, eu falei, olha, um sinal de que Deus tem um plano na sua vida é que você está ouvindo a mensagem da salvação.
O sinal de que Deus tem um plano na sua vida é que você está ouvindo a mensagem de que Deus vai te salvar da danação eterna e vai levar você para o reino eterno dele. Essa é sim o sinal de que Deus tem um plano na nossa vida. E não ter coisas. Ter coisas, adquirir coisas é bom, mas isso não é sinal do plano de Deus. Porque pessoas têm coisas e não fazem parte dos planos de Deus, ou não estão nos planos eternos de Deus. Então, Jacó, ele passou por esse processo, e ao passar por esse processo nos ensinou, podemos perceber essas coisas. Primeiro, Deus quer abençoar muito mais do que queremos ser abençoados, e a prova disso é Jesus morrendo na cruz. Os planos de Deus, ou a visão, a perspectiva de Deus é de um ponto de vista não só único, mas é perfeito. Então Deus enxerga as coisas de maneira perfeita. E em terceiro lugar, Deus tem os seus planos e os planos dele incluem o homem. Bom, para finalizar, qual é a moral da história? A moral da história é: Deus usou Jacó apesar das suas muitas faltas. Olhar para a vida de Jacó, a gente poderia até questionar o bom senso de Deus, né? Falar, peraí, Deus, como o Senhor escolhe um cara como Jacó? Mas no fundo, como Deus poderia escolher um cara como eu? Como Deus poderia escolher uma pessoa como você? Mas qual é o ponto? Deus pode usar e escolher qualquer pessoa, independente das suas faltas. Deus, ele escolhe pessoas não pelos seus méritos, mas pela sua graça soberana. Bom, eu quero encerrar aqui propondo um desafio final para a gente poder finalizar aí o nosso devocional de hoje. Diante de tudo isso aí que a gente ouviu, qual é o desafio? É concentrar-se no que Deus pode fazer. Nós já sabemos tudo que a carne, o diabo, o mundo, nós já sabemos inclusive o que nós podemos fazer. A prova disso é que a nossa vida caminha às vezes em direção à destruição. E isso ocasionado pelas nossas próprias escolhas. Então, saber o que nós podemos fazer, o que o mundo pode fazer, a carne pode fazer, nós já sabemos. Mas vamos nos concentrar no que Deus pode fazer. E aí, uma boa leitura da Bíblia vai nos ajudar bastante para entender aquilo que Deus pode fazer. De forma introdutória, de forma apenas ilustrativa, desses 3 exemplos aqui agora há pouco, mas ao ler as Escrituras você vai perceber muitas outras coisas que Deus pode fazer, e aí vamos nos concentrar nisso. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar? Hoje foi difícil, hein? Mas conseguimos, chegamos até o fim. Vamos encerrar, e como fazemos aí toda segunda e sexta-feira, eu gosto de encerrar orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só dar um último aviso para vocês. Hoje nós voltamos aí com as nossas atividades normais na Igreja Nave. E hoje nós temos o nosso Nave Talk. O que é o Nave Talk? É um momento onde nós conversamos, é a nossa atividade semanal. Aquela atividade durante a semana. E na segunda-feira nós conversamos um pouco sobre a pregação do domingo. E hoje nós vamos falar então daquilo que pregamos ontem. Eu vou receber 2 irmãos para a gente poder falar um pouquinho sobre isso e abrir perguntas para as outras pessoas que estiverem lá. Então, a partir das 20 horas, na Igreja Nave, nós vamos ter o nosso Nave Talk. Depois tem aquela resenha, aquele lanche, momento de comunhão tão precioso. Então, não deixe de estar conosco hoje na nossa querida Igreja Nave. Você é nosso convidado especial, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos. Fiquem com Deus.